Boa noite. Desafios ligados à sustentabilidade da Autoridade de Exploração Conjunta de Petróleo São Tomé e Príncipe, Nigéria, esteve no centro do encontro entre o Presidente da República e os membros do Conselho de Administração da referida autoridade. Os membros do Conselho de Administração da Autoridade Conjunta Nigéria-São Tomé e Príncipe debateram com o Presidente da República os desafios que a Autoridade Conjunta destes dois países enfrentam. He has given us his assurance, nomeadamente desafios de financiamento, portanto, da organização, a sustentabilidade, sobretudo, e, entre outros assuntos também, como os próprios desenvolvimentos na área de exploração dos blocos. Segundo este responsável, tanto a Nigéria como São Tomé e Príncipe estão interessados em executar os projetos existentes. Contudo, é preciso paciência e mais estudos. Os projetos de petróleo e gás são projetos de capital intensivo e que levam muito tempo. Portanto, a Nigéria, tal como São Tomé, está interessada em levar à frente os projetos que existem na zona conjunta. Portanto, para se encontrar algum resultado, depois de vários anos portanto, de exploração, será preciso sempre mais estudos, mais exploração, mais perfurações para se avaliar os campos e, portanto, ter resultados. Nós somos entidades governamentais e reguladoras. Essas decisões de investimentos dependem das empresas petrolíferas que, portanto, estão a fazer a exploração e muitas vezes essas decisões de investimento não dependem só de nós. Al-Majir Geldan assegurou que o Golfo do México é uma das áreas onde existe muita perfuração e o Golfo da Guiné poderá também atingir este patamar futuramente. Geldan avançou ainda que nós, na Autoridade Conjunta, temos estado a dar muitos incentivos às empresas para investirem. Mas a verdade é que muitas empresas investiram e não tiveram retorno nos seus investimentos ou não encontraram óleo ou gás suficiente para ter esse retorno de investimento. Mas, entretanto, as condições de mercado mudaram, portanto, o preço do baril portanto, está um pouco mais alto e outros fatores de produção portanto, estão mais acessíveis e a tecnologia melhorou bastante. Portanto, acreditamos que as empresas terão mais condições, sobretudo as maiores, para fazer a exploração de águas ultraprofundas. Portanto, nós temos estado a incentivar as empresas. Sabemos que as empresas mais pequenas, indígenas, quero dizer, ou nigerianas ou santomenses, terão mais dificuldades de fazer essa exploração. Portanto, as empresas maiores temos incentivado para voltarem à zona conjunta e temos algum cuidado, pelo menos essa administração, em fazer a adjudicação dos blocos às empresas mais pequenas. Carlos Villanova recebe em audiência os membros do Conselho de Administração da Autoridade Conjunta Nigéria-São Tomé e Príncipe. Os membros do Conselho de Administração da Autoridade de Exploração Conjunta de Petróleo São Tomé e Príncipe, Nigéria, também reuniram-se com o Primeiro-Ministro. O Conselho de Administração da Autoridade de Exploração Conjunta São Tomé e Príncipe, Nigéria, esteve representado ao mais alto nível. Encontrou-se com Jorge Bom Jesus para fazer o ponto de situação atual da instituição ao governo. Vamos ter uma reunião com os membros do Conselho Ministerial Conjunto da parte de São Tomé, mas antes dessa reunião fizemos questão de prestar uma visita à Sua Excelência Primeiro-Ministro e também mais tarde
à Sua Excelência, o Presidente da República Democrática de Santo Tomé e Príncipe, portanto, por serem entidades portanto, que lideram todo esse processo de relação bilateral com a Nigéria. Portanto, o Primeiro-Ministro agradeceu-nos pela visita e deu-nos o seu compromisso que, portanto, fará de tudo para que tenhamos sucesso e boas deliberações sobre a reunião que vamos ter com os membros do Conselho Ministerial Conjunto da parte santomense. Segundo o diretor executivo, tem havido algum sucesso na área de exploração, apesar dos diferentes desafios na questão de sustentabilidade de organização. Nós temos tido algum sucesso na parte de exploração, mas os desafios ainda são muitos. E por causa desses desafios que têm a ver, sobretudo, com a sustentabilidade da própria organização, é que nos leva a abordar os líderes de ambos os países para melhor reflexão sobre a organização. O encontro aconteceu no Palácio do Governo. A Associação dos Cegos e Ambliopes está a advogar para que o país ratifique o protocolo, a Carta Africana dos Direitos Humanos e dos Povos relativos aos direitos das pessoas com deficiência em África. Esta quinta-feira reuniram-se com o Presidente da República. A Carta Africana dos Direitos Humanos e dos Povos relativos aos direitos das pessoas com deficiência em África é um documento que foi recentemente aprovado pela União Africana. O país adotou, mas falta sua ratificação. É neste sentido que a Associação dos Cegos e Ambliopes tem vindo a realizar vários encontros de advocacia. O protocolo africano hoje vem trazer um novo conceito da deficiência. É comum, né? Muitas vezes os jornalistas e alguns autores referem-se às pessoas com deficiência como pessoas portadoras de deficiência. E o protocolo africano vem trazer esse conceito, né? Vem, digamos, apresentar a deficiência como sendo um impedimento e não sendo algo que se porta. Portanto, não é um bilhete de identidade, nem uma mochila que se pode, digamos, descansar, por exemplo, pousar e descansar e retomar. Portanto, é algo que faz parte da pessoa. Portanto, é a pessoa com deficiência. Quer dizer, há uma mutação de conceitos tanto de pessoas com deficiência, para além de alguns aspectos que, por exemplo, que tem a ver com o próprio dia a dia dessa integração e inclusão das pessoas com deficiência. Além disso, as partes falaram também sobre outros assuntos que afligem a associação. Como o caso das pessoas com deficiência, a dificuldade que as pessoas com deficiência vivem dentro do nosso país, que é uma dificuldade muito forte, as necessidades também, as outras necessidades, caso de a sede está um pouco degradada, não é? Que temos no São Gabriel, que partilhamos com duas associações. São várias coisas, mas, portanto, eu fiquei feliz de saber do modo que a Presidente nos recebeu. Segundo a equipa, o chefe de Estado santomense está totalmente engajado com a causa. Felizmente, o engajamento tem sido bastante positivo. Tanto o Presidente da República, para além, porque a motivação que nos trouxe aqui também, já era algo que nós também percebemos, não é? Que demonstra ser uma pessoa próxima das pessoas, não é? E um dos aspectos que os dirigentes também da associação referiu ao próprio Presidente é que no lema de campanha, na altura, o Presidente usava o lema "Eu garanto", e que, sendo alguém próximo, né, e sensível, que demonstra, digamos, alguma sensibilidade às pessoas com deficiência, e sendo o número 1 da nação, né, nós achamos que é alguém que pode também exercer alguma influência, né, junto dos outros órgãos, para que o dia a dia das pessoas com deficiência em Santo Tomé possa mudar. A Associação dos Cegos e Ambliopes colhe sensibilidade do chefe de Estado para a ratificação do protocolo à Carta Africana dos Direitos Humanos e dos Povos relativos aos direitos das pessoas com deficiência em África.
O primeiro-ministro recebeu hoje em audiência a filha do malogrado presidente da Assembleia Nacional Constituinte, Nuno Xavier Daniel Dias, que proclamou a independência de São Tomé e Príncipe em 1975. O objetivo foi ouvir a filha sobre a homenagem que será feita com a atribuição do seu nome ao Aeroporto Internacional de São Tomé e Príncipe. Xavier Daniel Dias foi o presidente da Assembleia Constituinte que declarou a independência nacional de São Tomé e Príncipe em 1975, sendo que as autoridades nacionais pretendem homenagear a figura colocando o seu nome ao Aeroporto Internacional de São Tomé e Príncipe. A família foi chamada a dar a sua opinião. Eu sinto-me muito honrada pelo facto do país estar a fazer esta homenagem ao meu pai, Nuno Xavier Daniel Dias, em relação ao facto de também ter-me consultado a mim e à família sobre a possibilidade, que é quase uma certeza, da atribuição do Aeroporto Internacional, com o nome do meu pai passará a ser Aeroporto Internacional Engenheiro Nuno Xavier. É uma homenagem do país e a minha expectativa é que depois desta homenagem, a nível da história também, a nível da escola, as crianças também possam saber e conhecer quem foi o Presidente da Assembleia Nacional Constituinte de São Tomé e Príncipe, Nuno Xavier, meu pai. Para além disso, estou também, neste momento, a pensar em criar uma associação com o nome do meu pai, a Associação Nuno Xavier. Eu criei uma associação Nuno Xavier em Portugal em 1998 e esta associação eu gostava de, essencialmente, direcionar mais para ajudar crianças. Portanto, a minha ideia é construir uma escola. É um dos aspectos de vários para fazer essa homenagem permanente ao Nuno Xavier, que eu já gostava que todas as pessoas em São Tomé conhecessem o meu pai, Nuno Xavier, e que saibam que ele foi e faz parte de uma parte importante, neste caso, de São Tomé e Príncipe. Obrigada. Nélia Daniel Dias, filha de Nuno Xavier, advogada que trabalha na área de petróleo e gás, muito recentemente foi homenageada como uma das 100 mulheres influentes da África na área de petróleo e gás. Em dezembro do ano passado, dia 16, fui nomeada pela African Shapers, uma das 100 mulheres executivas mais influentes na área de petróleo e gás em África. Essa circunstância também faz com que eu disse isso hoje ao Sr. Primeiro-Ministro, Sua Excelência, que estou disponível para colaborar no que for necessário em relação aos quadros e para que nós, a nível de petróleo e gás, possamos dar a nossa contribuição e que seja de facto um desenvolvimento para todos nós. Um dos aspectos que eu referi, por exemplo, que acho que é muito importante considerar, é que, por exemplo, a língua de negócios possa ser o português em vez de ser o inglês, mas há outros aspectos. Para tal, eu disse que estava disponível para dar conferências, organizar uma conferência, primeiro se calhar local ou depois internacional, sobre a matéria de petróleo e gás, em que agora se fala muito na transição energética. O Governo está na busca de uma solução para a transferência de ajuda de custo aos estudantes são-tomenses na Rússia. A este propósito, reuniu-se esta quinta-feira com os pais encarregados de educação dos bolseiros no Salão Alda do Espírito Santo, no Liceu Nacional. O Governo quis, junto aos pais encarregados de educação dos bolseiros são-tomenses na Rússia, colher subsídios para solucionar o problema de pagamento das bolsas, uma vez que o sistema financeiro de transferência monetária para aquele país está bloqueado, uma medida sancionatória contra a guerra na Ucrânia. Nossos estudantes estão a passar momentos difíceis, daí que nós estamos a tentar diligenciar junto aos parceiros, tanto é que pedimos apoio do Ministério do Negócio Estrangeiro para ver na via da diplomacia como tentar resolver esse problema. Daí que nós pensamos em ter esse encontro com os pais encarregados de educação, como uma forma também de dialogar, conversar com ele, mostrar a nossa preocupação, a nossa solidariedade e que tudo estamos a fazer para tentar resolver o problema do estudante. Ouvir também dos pais encarregados de educação, porque alguns têm estado em contato com os seus filhos, com os amigos e têm enviado um ou outro montante aos seus filhos. Surgiu aqui várias soluções e nós vamos estudar isso e ver como
podemos solucionar o problema desses estudantes. Durante a reunião, alguns pais levantaram a possibilidade de lhes ser entregue o dinheiro para, através de intermediários, fazerem chegar aos seus filhos. Mas a ministra da Educação e Ensino Superior julga ser impossível. Depois desse encontro com os pais encarregados de educação, nós, neste momento, não podemos decidir que vamos seguir por uma outra solução. Várias soluções foram, os pais até apresentaram opções, mas sabe, tem a ver, também há pais que não concordam com essas opções, porque tudo que tem a ver com transferência de dinheiro para contas alheias, não há segurança, e como sabe, temos um sistema financeiro bancário, também creio que temos que ouvir, por isso não temos uma solução definitiva em carteira. São ao todo 37 bolsistas distribuídos em vários cursos técnicos, 15 dos quais medicina, que clamam por ajuda urgente do governo para a resolução deste problema, pois sem dinheiro nada poderão fazer, nem mesmo continuar a estudar. Nós já enviamos cartas, nós entramos várias vezes em contato com eles, nós sempre explicamos a nossa situação, porque nós temos aqui muitas contas a pagar, não é só comida, nós temos o seguro de saúde, a casa, e tudo isso tem que ser pago em dia. Então, nós sempre comunicamos com o Ministério, mas não fizeram nada. A nossa residência é mais ou menos $250 por ano, e o seguro de saúde é $350, e ainda tem o custo da alimentação e do transporte. Nós vivemos na residência escolar, mas nós temos que pagar sempre, todos os meses temos que pagar. E quando você não paga, te bloqueia um cartão e tu não podes entrar na residência. Está impossível a situação. Não tem mais como fazer uma transferência para a Rússia. Não tem como um estrangeiro mandar alguma coisa para aqui. É só por via diplomática, alguma coisa mesmo especial de governo para governo, entre governo, para que alguma coisa chegue em nós. É um governo, é um Estado. Eles conseguem acudir os filhos dele. Que tipo de relação eles têm com a Rússia? Que tipo de relação que eles têm com outros países a ponto de mandar estudantes, mas se alguma coisa acontecer não tem como acudir? Como assim? Entretanto, a titular da Educação, Julieta Rodrigues, salientou o seguinte. O objetivo é que os estudantes recebam dinheiro para a sobrevivência deles. Por isso, ainda não há uma solução. Estamos a tentar. A ministra de Negócios Estrangeiros vai viajar, também ficou em carteira, vai contactar com alguns amigos da parte angolana, que tem lá a embaixada, Guiné-Bissau, a comunidade europeia, na via diplomacia, o que é que nós podemos fazer? Também aventou-se mesmo a possibilidade de, se no último caso também, tirar os alunos e mandar para um outro país. Tudo está em aberto. A ministra da Educação e Ensino Superior garantiu que existe verba para a transferência de bolsa de estudo para a Rússia e que, doravante, os estudantes passarão a receber $350 mensal. Sem uma solução por parte do governo, como disse a titular da Educação, resta apenas aos pais usarem os seus próprios meios, como já têm feito, para continuar a sustentar os seus educandos. O Supremo Tribunal de Justiça tem a partir de hoje mais 2 novos conselheiros que se juntam a outros 3, mas ainda assim precisa de pelo menos mais 2 urgentemente. Quem o diz é o presidente da instituição no empossamento de 2 juízes conselheiros. Silva Cravide disse ainda que os tribunais precisam urgentemente de mais 45 funcionários para dar respostas às suas necessidades. A cerimónia decorreu numa das salas do Supremo Tribunal de Justiça, em presença de representantes de outros 3 operadores judiciais, de juízes e funcionários da instituição, e de familiares e amigos dos juízes empossados. Pela minha honra, cumprir e fazer cumprir a Constituição e as leis, defender a independência nacional, promover o progresso económico, social, cultural do povo são-tomense e desempenhar com toda a lealdade e dedicação, as funções que me são confiadas. Juro pela minha honra cumprir e fazer cumprir a Constituição e as leis, defender a independência nacional, promover o progresso económico, social e cultural do povo santomense
e desempenhar com toda a lealdade e dedicação as funções que me são confiadas. O Presidente do Supremo Tribunal de Justiça enalteceu a cerimónia e a capacidade e competências dos juízes impulsados. Para nós é uma grande satisfação podermos enriquecer o nosso Supremo Tribunal de Justiça com mais 2 quadros esses que são pessoas subejamente conhecidas nesta sociedade e que têm dado o seu melhor em prol da justiça do nosso país. Mas Silva Cravide deixa um aviso com a nomeação dos 2 novos juízes e da necessidade de recrutamento de mais funcionários para os tribunais. No Supremo Tribunal de Justiça, com esses 2 colegas que chegam, formamos 5 juízes e precisamos de mais juízes. É bom que o Estado santomense, o Governo, os tribunais, o Conselho, entenda que há necessidade de abrirmos um concurso urgentíssimo para enquadramento de pelo menos mais 4 juízes de direito na primeira instância. Temos falta de funcionários. Neste momento precisamos de 45 funcionários. Os tribunais não funcionam, um cartório com um funcionário lá dentro. Eu tenho dito isso, Bastonardo advogado tem dito isso, o Sr. Procurador-Geral da República tem dito isso, mas parece-me que ninguém ouve. O Presidente do Supremo Tribunal de Justiça lança, por isso, repto às autoridades competentes para o devido funcionamento dos tribunais. Os juízes impulsados elevam a sua experiência nos tribunais de primeira instância para o bom exercício da nova função. Este é um culminar de cerca de 20 anos de dedicação exclusiva à magistratura judicial e do Ministério Público, tanto dentro do país como fora. Ao longo desse tempo, exerci de forma coerente, de forma honesta, e o que podem esperar é tudo aquilo que eu fui enquanto juiz de direito de primeira instância. É dedicação, é trabalho e é, sobretudo, e apenas obediência à lei. O mesmo desempenho de sempre, enquanto juiz de direito tribunal de primeira instância, dei sempre o meu melhor em prol da justiça e com a exceção aqui para, portanto, o Supremo Tribunal de Justiça, digamos assim, é a fase culminar, digamos, da projeção da carreira de magistratura. Entre os parabéns e felicitações dos colegas, familiares e amigos, fica assim resolvida uma das muitas reclamações do Presidente do Supremo Tribunal de Justiça. Uma casa ficou reduzida a cinzas e outras 3 parcialmente em consequência de um incêndio ocorrido na manhã desta quarta-feira na cidade de Neves, mais concretamente no bairro Bengá. A origem do fogo é ainda desconhecida. Lucas Villanova é pai de 3 filhos e vê a sua casa ser reduzida a cinzas sem saber o que fazer. Lá na casa daqui há 3 dias já sem energia. Eu fui com electricista fazendo já. Depois quando ele fez ele como tudo ainda está bom. Já ligou, ele veio 2 dias, 2 lâmpadas e está acendendo. Normal. Só depois, quando ele acabou de fazer o trabalho, achou que ele saiu de minha casa. Depois também, naquela fica limpando, ficou papaya. Depois quando eu regressei de para casa, é como eu vi como casa pegou pouco. Na casa que foi reduzida a cinza moravam 4 pessoas que perderam todos os seus bens. Lucas Villanova aproveitou para pedir apoio às pessoas de boa vontade. Eu lá na casa tinha televisão, rádio,
Eu ainda não já está na rádio, cama, está coisa, sofá, tudo de cadeira, tanto, cadeira, e se eu deixar algum apelo às pessoas de boa vontade que queiram ajudar? Porque eu peço, quase nada não tem nada, nem roupa de aqui, De realçar que a população do bairro Bengá revoltou-se quando a equipa dos bombeiros chegou ao local. O fogo deixa uma família ao relento no distrito de Lembá. Os carniceiros do mercado de Bobofor estão a ser capacitados sobre a melhor forma de cortar a carne para ser comercializada. A formação de 2 dias é organizada pela autarquia de Água Grande. É desta forma que a maioria dos carniceiros do nosso mercado cortam as carnes para venderem quer fresca ou salgada aos clientes. Um método que provoca desperdício de carne, esmigalha os ossos que depois ficam grudados na carne, dificultando o processo de mastigação. Foi com o objetivo de melhorar este processo que a Câmara Distrital de Água Grande organizou esta formação de 2 dias. Nós deparamos com alguma lacuna na forma como aproveitam tanto as peças de carne, como cortam, e então este formador, que é especialista nesta matéria, tanto ofereceu-se em transmitir algum conhecimento aos nossos concidadãos, de forma que eles estejam melhor preparados e que também rentabilizem também o negócio que eles fazem. Por outro lado, também isto evita desperdício, tanto a forma como cortamos aí com machadinhos e com machados e machins, isto cria traz muitos desperdícios para o vendedor. E então, com esses materiais apropriados que nós vamos oferecer, principalmente a cera, vai permitir com que não hajam pedaços de ossos que possam estar entre a carne e provocar quebras de dentes ou outras consequências durante o sistema digestivo. A formação está sendo administrada por um especialista e comerciante na área. Eu gostava que os carniceiros saíssem daqui com uma ideia melhor de como partir carne de porco, de maneira mais elegante, que é como vendem nos supermercados. Os supermercados são mais bem equipados, têm melhores maneiras de fazer isso. E eu quero que eles façam isso sem ter essa desculpa. Que aqui estão habituados à moda de terra, é partir tudo com machine. Eu queria que eles pegassem numa serra, cortassem o osso de maneira mais bonita, a evitar ir lascas de osso enfiadas na carne. As pessoas a comer podem partir dentro, por exemplo, ou até o osso pode ir para o sistema e alejar lá dentro. O objetivo é ensinar que a utilização de cera para cortar os ossos deixa a carne mais limpa e as partes mais definidas, como forma de melhorar a qualidade do produto e aumentar o seu rendimento. No meu ponto de vista e para os meus colegas, para nós fazermos a concorrência aos outros talhos que ocorrem no nosso país, que fazem frequência a nós, porque de antemão nós estamos num lugar muito longínquo e com o conhecimento de hoje com o nosso instrutor, para nós é muita valia. Segundo o autarca de Água Grande, esta é uma formação que será extensiva ao Matadouro Central. Esta formação vai continuar, mas nós vamos passar a bola, entre aspas, para a direção da pecuária, isto porque o nosso Matadouro Central, aqui na cidade, carece também de formação. Os técnicos lá abreviam os trabalhos, tanto logo que nós recebemos a carcaça, tanto detectamos que realmente há alguns trabalhos a fazer, principalmente na limpeza da carne, a retirada de algumas hormonas que tanto trazem mau sabor ao alimento. No final, serão entregues aos 34 carniceiros participantes materiais para melhor realizarem os seus serviços. Centenas de fiéis católicos participaram na manhã desta quinta-feira na Igreja da Nossa Senhora da Graça, na missa crismal, uma celebração que marca assim um arranque de tríodo pascal.
Nesta quinta-feira, cristãos católicos de todo o mundo dão início às celebrações dos principais dias da sua religiosidade, o Tríduo Pascal. No país não foi diferente. A paróquia Nossa Senhora da Graça recebeu centenas de fiéis que participaram na missa crismal. Durante a homilia, o bispo da Diocese santomense, Dom Manuel Antônio, falou do propósito da celebração. Missa crismal é sobretudo a missa que afirma a comunhão que deve existir na Igreja, entre os sacerdotes, o seu bispo e todo o povo de Deus também reunido à volta dos sacerdotes e do bispo. A renovação das promessas sacerdotais e a bênção dos óleos a serem usados pelas igrejas ao longo de todo o ano para a unção dos enfermos e nos sacramentos do batismo e crisma foram os dois pontos altos desta celebração eucarística. É uma missa onde se pede que os sacerdotes façam esforço por estarem todos presentes e, de facto, por exemplo, hoje só o sacerdote que está no Príncipe é que não pôde fazer-se presente. Porque nesta missa temos dois elementos que são fundamentais. O primeiro é a consagração do bispo com o seu sacerdote, renovando as promessas sacerdotais da sua ordenação, recordando-lhes as promessas que eles fizeram quando foram ordenados para servir o povo de Deus, unidos com o seu bispo. E temos um outro momento, que é a bênção dos óleos. Esses óleos que vão ser usados depois no batismo, vão ser usados no crisma, vão ser usados para ungir os doentes, vão ser usados na ordenação dos sacerdotes e dos bispos. Portanto, são óleos benzidos pelo bispo neste dia, ao serem depois administrados ao longo do ano nas várias paróquias, significam também esta comunhão das paróquias com o bispo. A Igreja celebra também hoje a Ceia do Senhor. O Tríduo Pascal começa fazendo memória da Ceia do Senhor. Temos a Eucaristia da Última Ceia, em que se recordam dois momentos nessa Última Ceia. O momento lava-pés, que é um gesto sacramental, onde nós recordamos aquele gesto que Jesus fez para afirmar de que o cristão, o discípulo de Cristo, deve ser alguém preocupado em servir. Depois também temos então a própria Eucaristia, em que Cristo pegou no pão e disse: isto é o meu corpo, pegou no sangue, pegou no vinho e disse: este é o meu sangue. Sempre que fizerdes este gesto de consagrar o pão e o vinho em meu nome, recordareis a minha morte até que eu venha. Os 3 dias que antecedem ao domingo de Páscoa serão contemplados com programação especial, recordando os acontecimentos fundantes da fé a partir da paixão, morte e ressurreição de Cristo. O Governo concedeu tolerância de ponte no segundo período desta Sexta-feira Santa, conhecido como Dia do Perdão. O despacho conjunto assinado pelo Ministro da Justiça, Administração Interna e Direitos Humanos e do Trabalho, Solidariedade, Família e Formação Profissional é justificado pelo fato da data constituir uma expressão espiritual e cultural na tradição são-tomense. É o final, para si em especial, boa noite.